O arco elétrico é a fonte de calor mais utilizada na soldagem, pois ela apresenta uma combinação ótima de características, incluindo uma concentração adequada de energia para a fusão localizada do metal base, facilidade de controle, baixo custo relativo do equipamento e um nível aceitável de riscos à saúde dos seus operadores. Essa se subdivide em vários processos, tais como MIG-MAG, MIG-Brazing, o TIG, o eletrodo revestido, arame tubular, o arco submerso, entre outros processos. Para realizar a soldagem com arco elétrico são necessários quatro itens: uma fonte de energia, uma tocha ou porta-eletrodo, o cabo terra e o próprio eletrodo. Essas soldagens com arco elétrico são realizadas com o calor de um arco elétrico mantido entre duas partes metálicas, a extremidade de um eletrodo metálico revestido e a peça ou metal base. O calor produzido pelo arco elétrico é suficiente para fundir o metal base, a alma do eletrodo e o revestimento. Quando as gotas de metal fundido são transferidas através do arco para a poça de fusão, elas são protegidas da atmosfera pelos gases produzidos durante a decomposição do revestimento. A escória líquida flutua em direção à superfície da poça de fusão, onde essa protege o metal de solda da atmosfera durante o processo de solidificação. Uma observação importante é de que as fontes de soldagem elas podem ser descritas como transformadoras ou retificadores, depende da aplicação da corrente, se ela for alternada ou contínua. Ou também o caso dela ser transformadora junto com retificadora, quando há a presença dos dois tipos de corrente de uma maneira híbrida. Para as fontes ditas como retificadores, existe uma polaridade, pois pode ser ligado a um borne negativo ou a um borne positivo. Soldagem também podem ser eletromagnéticas, eletrônicas, multiprocessos ou até sinérgicas. As fontes eletromagnéticas são as mais convencionais, pois elas são mais resistentes, elas são mais confiáveis, têm um menor custo. No entanto, elas possuem maior gasto energético. As fontes eletrônicas elas são mais modernas, são menores, são mais compactas. Elas são baseadas em inversores de frequências, bem leves e consomem menos energia. No entanto, a questão financeira sempre acaba sendo um fator. As fontes multiprocessos, em sua grande maioria, são eletrônicas e permitem a realização de diferentes tipos de soldagem. As fontes sinérgicas têm algumas regulagens que são pré-programadas, visando a melhor combinação entre velocidade do arame e tensão, desde que sejam inseridas algumas informações básicas, como o diâmetro, tipo de arame, o gás de proteção e a espessura da chapa. O fator de trabalho é utilizado para selecionar a fonte de soldagem, considerando a capacidade de produção para uma determinada corrente de soldagem. Essa relaciona o tempo do arco aberto com o tempo total de operação. No primeiro experimento, foi substituído o arco elétrico por uma resistência variável, que é capaz de consumir a potência gerada. Esse experimento foi realizado com o propósito de se obter o levantamento das curvas características estáticas da fonte, para as fontes Smashwell 316 e Transynergy 4000. Pela equação, temos que a resistência pode ser variada devido às alterações no comprimento e na área, e foi constatado durante o experimento, ao diminuir o comprimento, se notou uma variação na resistência. Para a fonte Smashwell 316 foram utilizados dois níveis de tensão, 1.5 e 1.10. Com a variação da resistência foram anotados os dados de tensão e de corrente. Plotando em um gráfico U por I, notamos uma pequena variação da tensão, ou seja, essa fonte apresenta uma tensão constante. Já para a Transenergic 4000, observando o gráfico, notamos que tem uma saída em corrente e em tensão constante. O segundo experimento teve como objetivo encontrar as curvas características estáticas do arco do processo TIG. Foram selecionadas duas alturas, 4 milímetros e 6 milímetros. Há uma corrente que foi variada em progressão aritmética de razão de 10 amperes até 100 amperes, e logo em seguida uma PA de 20 amperes até 200 amperes. Para Smash Weld, foi utilizado um eletrodo que era composto de tungstênio com 2% de dióxido de tório e seu metal base de cobre. Era esperado um gráfico em formato semelhante a uma parábola ou em formato de U, e os dados da maior altura, que seriam 6 milímetros, deveriam estar acima dos de 4 milímetros.